Meus amigos, agora eu quero tocar num tema que às vezes mexe com a gente: o problema da ociosidade. Porque até aqui falamos sobre o valor do trabalho, sobre seu papel no nosso progresso, sobre o descanso legítimo e necessário. Mas agora, o universalismo, com sua clareza e sua profundidade, nos chama a atenção para um ponto delicado. A ociosidade, o não fazer, o não produzir e se entregar à inutilidade. Também é uma forma de desrespeito à lei de Deus. Será que a ociosidade é apenas um estado de não fazer nada? Ou ela é, na verdade, um terreno fértil para as doenças da alma? A ociosidade, meus amigos, não é simples falta de ocupação. Ela é um estado perigoso, onde a mente desocupada vira oficina de pensamentos negativos, para orgulho, para vaidade, para acomodação moral. A falta de uma ocupação útil cria espaço para o egoísmo, para a tristeza, para a revolta. Por isso, os espíritos nos alertam. O espírito que foge ao dever estaciona e sofre. A Terra é uma escola, não é um parque de diversões. Fomos criados para o movimento, para a construção, para o progresso, sempre. Meus amigos, a ociosidade não é só estar deitado no sofá, nem fazendo nada. É quando o espírito, mesmo tendo tempo, mesmo tendo saúde, mesmo tendo condições, escolhe viver na inutilidade. Escolhe fugir das suas responsabilidades, deixar de contribuir, de servir, de crescer. E aí sabe o que acontece? A mente fica vazia e começa a fabricar preocupação, tristeza, melancolia. Daí vem a queixa, a revolta, a irritação, o desânimo. A ociosidade é um campo fértil para o sofrimento psicológico e espiritual. Por isso, a lei do trabalho é um convite ao movimento, à ação construtiva. Mesmo que seja útil, que sirva, que faça bem a alguém, nem que seja a nós mesmos, no nosso processo de melhoria interior. Porque, meus irmãos, quem não trabalha para o bem, acaba sem perceber, trabalhando para o desequilíbrio. Porque a ociosidade é como uma água parada. Ela parece sem problema nenhum, mas com o tempo apodrece, vira criadora de doenças, perde a vida. O espírito que se entrega à ociosidade vai adoecendo moralmente, vai mergulhando num estado de estagnação, de vazio interior, de inutilidade existencial. Não é à toa que tantas pessoas ociosas caem em tristeza profunda, depressão, ansiedade, porque o espírito, no fundo, sabe que está aqui para crescer, servir e produzir o bem. A Terra, como dizem os espíritos, não é um parque de diversão. É uma escola, é um campo de trabalho, é uma oficina de evolução. E aqui vale uma reflexão importante. Quantas vezes a gente vê pessoas que materialmente já têm tudo o que precisam, que poderiam usar o tempo, os recursos, a saúde para fazer o bem, mas preferem se entregar à inércia, ao excesso de lazer, à busca de um prazer vazio, à inutilidade. E pior, às vezes vivem às custas do esforço alheio e se perdem na ociosidade. Isso, espiritualmente falando, é muito sério, porque cada minuto de inutilidade é um minuto perdido, é uma oportunidade de aprendizado desperdiçada. E tem mais, o espírito que foge ao trabalho foge à própria evolução. Ele estaciona e com o tempo começa a sentir os efeitos espirituais dessa paralisia. Sentimentos de vazio, angústia que ele mesmo não sabe explicar, sensação de não pertencimento, e muitas vezes sofrimentos que só vão encontrar explicação quando ele entender que o remédio para tudo isso é o trabalho no bem. Os espíritos são muito claros, trabalham em todas suas formas o antídoto contra a ociosidade e o sofrimento moral. Vamos imaginar o seguinte: uma pedra que fica
parado no canto de um rio, vai criando um limo, ficando escorregadia, fria, improdutiva. Mas uma pedra que o rio arrasta, que está sempre em movimento, vai se tornando lisa, bonita, lapidada. Assim somos nós. Se ficarmos parados, o limo da cidade nos cobre. Mas se colocarmos em movimento, a vida nos lapida e a nossa luz interior aparece. Na questão 680, Kardec pergunta: não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Os Espíritos são muito claros. Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive à expensa do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com suas faculdades. Deus só desaprova quem voluntariamente se tornou inútil. Aquele que pode ajudar, pode servir, pode contribuir, mas escolhe viver à custa dos outros e vive na ociosidade. Deus é justo, Ele olha as nossas reais possibilidades, o nosso esforço, a nossa intenção. Mesmo quem tem limitações físicas ou emocionais, sempre pode ser útil de alguma forma. Com uma prece, com um pensamento de amor, uma palavra de ânimo, um gesto simples de boa vontade. O perigo maior é a ociosidade escolhida, a acomodação, a fuga da responsabilidade moral. A pior ociosidade não é a do corpo cansado, mas a da alma, que tem forças, tem recursos e ainda assim escolhe não servir, não crescer, não amar. E eu quero fazer uma pergunta daquelas que, se a gente responder com sinceridade, pode mudar muita coisa na nossa vida. Quantas horas da minha existência eu já desperdicei me entregando a uma ociosidade que me afastou da minha missão espiritual? Era uma noite tranquila, em uma reunião mediúnica, o ambiente estava preparado e a equipe espiritual intuiu que naquela noite viria um irmão necessitado de esclarecimento. Logo no início da reunião, o médium começou a sentir um peso, um torpor, uma tristeza profunda. Então aquele espírito se manifestou. A voz dele era arrastada, como quem carregava um cansaço de muitos anos. Ele dizia assim: eu não tenho mais forças, não tenho ânimo para nada. Tudo que eu quero é dormir, esquecer de tudo. A equipe acolheu com carinho e o mentor espiritual, com muita sabedoria, perguntou: meu irmão, quanto tempo faz que você está assim, sem querer fazer nada? A resposta dele foi um choque para todos. Eu não sei, eu perdi a noção. Faz muito tempo, talvez anos, talvez décadas. Eu só me escondo, fujo de tudo. Então o mentor, com uma firmeza amorosa, disse para ele: meu irmão, você não está cansado do trabalho. Você está cansado da sua própria fuga. A sua alma não suporta mais tanta ociosidade. Naquele momento, o espírito começou a chorar. Chorava como quem desperta de um sono profundo, porque ali ele percebeu que o vazio que sentia não era castigo de ninguém, era o resultado da própria escolha de parar, de não querer mais servir, de não querer mais aprender, de não querer mais se mover. Essa história nos mostra uma realidade que muitas vezes a gente esquece. A ociosidade não é só um perigo físico, ela é antes de tudo um perigo espiritual silencioso, porque quem foge ao trabalho, quem se entrega ao comodismo, quem escolhe não produzir o bem, vai aos poucos perdendo a própria luz interior, vai entrando num estado de paralisia da alma, de tristeza sem causa aparente, de vazio, de tédio, de sofrimento, sem explicação. E o pior é que quanto mais o espírito se entrega a essa ociosidade, mais difícil fica o despertar.
Por isso, o convite que eu deixo para cada um de nós é: será que em alguma área da minha vida eu também não estou parado no tempo? Será que eu não estou me escondendo atrás de desculpas para não fazer o bem que eu já posso fazer? Porque a vida é movimento, a evolução é trabalho, a felicidade é resultado do esforço no bem. Então, antes que a vida nos desperte com sofrimento, vamos nós escolher despertar com consciência, com responsabilidade, com amor ao dever. Porque no relógio da evolução, quem para adoece, e quem trabalha se ilumina. Meus amigos, agora eu quero convidar vocês a fazerem um exercício de imaginação espiritual. Vamos sair por alguns instantes dos limites da matéria, vamos atravessar as fronteiras do corpo físico e vamos olhar para o que nos espera do outro lado da vida.